Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou o Pedro Henrique Teixeira e eu sou o capitão do FRJ Nautilus e hoje eu vou apresentar um pouco mais sobre a equipe aqui para vocês. É, Vamos lá. Quem somos nós, né? A UFRJ Nautilus, ela foi uma equipe de competição criada por um grupo de alunos do UFRJ que tinha vontade de estudar mais sobre veículos autônomos submarinos. Hoje em dia, é, nós fomos os pioneiros, né, para poder da América do Sul, para poder ir à RoboSub, que é essa competição internacional de robôs autônomos, submarinos, que acontece anualmente em San Diego. E dentro desse mapa, né, a gente está conseguindo desenvolver novas tecnologias, fomentar toda a indústria de AUV, que é uma indústria muito nova, e além disso, desenvolver os alunos da faculdade e conseguir construir um projeto bem legal. Então, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa trajetória aqui, né? Em 2016, nós começamos com um primeiro robô que foi chamado Vovozão. Ele foi o nosso primeiro projeto, assim, quando a equipe ainda tinha acabado de ser criada, e foi levado para a RoboSub para poder tentar participar da competição. É, Como houve um projeto muito complexo e robusto, acabou que o Vovozão, na época, não conseguiu ir ter um desempenho muito bom, então nós voltamos para a FRJ, né? E em 2017 passamos um ano inteiro desenvolvendo um novo robô, uma nova tecnologia para conseguir superar os limites acerca dos AUVs. Eu vou explicar mais sobre cada um dos projetos depois, mas agora eu vou passar só um pouco sobre como que foi a nossa trajetória. É, e aí, em 2018, a gente já foi na nossa primeira competição lá na RoboSub com o BRUE e colocamos o robô lá na água. Em 2016, por alguns problemas técnicos, a gente não tinha conseguido. E a gente já conseguiu o 27º lugar. Então, considerando que aí tinham mais de 50 equipes, era a nossa primeira vez com um projeto mais robusto que conseguiu entrar na água, a gente já ficou muito feliz, muito bem animado, né, com o resultado da competição. E continuamos, voltamos para conseguir aprimorar nosso projeto. E aí, em 2019, a gente consertamos algumas partes da elétrica, desenvolvemos mais fizemos alguns reforços na parte mecânica do robô para conseguir fazer em 2020, né, por conta da pandemia, uma competição, uma versão da competição online. E já nessa versão online, a gente ficou numa posição final de nono lugar, é, que foi muito positivo, assim, foi algo que conseguiu consolidar para a gente novas parcerias e uma série de coisas, assim, muito boas. E já em 2021, a gente começou o desenvolvimento do nosso mais novo robô, chamado Lua, que ainda tá em fase de projeto, mas agora já vai para a fase de começar a fazer a montagem dele, por aí vai. E considerando que a gente continua em pandemia, né, o, a Lua foi enviada com um projeto técnico, né, um paper técnico sobre ela. E com esse paper técnico a gente já conseguiu alcançar o terceiro lugar, passando faculdades de fora, como Caltech e várias outras, o que, assim, deixou a gente extremamente animado e sabendo que a gente está fazendo um trabalho certo, uma coisa legal. Então, vamos lá. É, Sobre o que é a RoboSub, né? Então, ela é uma prova que envolve uma série de desafios e como é que eu posso dizer? Uma tentativa de você conseguir fazer com que replicar os desafios que a gente tem hoje em dia na indústria dentro do ambiente simulado, né? Um ambiente de prova, um ambiente de teste. E assim, vários desses desafios que estão sendo apresentados aqui, né, são desafios que uma série de empresas está tentando desenvolver para conseguir resolver algum tipo de problema. Então vamos falar sobre um pouco mais de cada um deles. Durante o RoboSub você tem que ver a parte de reconhecimento de imagens, principalmente para você conseguir entender algumas partes da prova. Elas são separadas por tipos diferentes. Cada prova é temática,
Então, por exemplo, a prova desse ano a gente teve que diferenciar um, um lado que ele era marcado por. O tema da prova, né, era o FBI contra os criminosos. Você, no início da prova, você tinha que reconhecer se a imagem era alguma coisa relacionada ao FBI ou se era alguma coisa relacionada assim, criminosos. E você conseguiria, no momento em que você entra na prova, você faz essa escolha e o seu submarino ele tem que somente fazer as partes da prova relacionadas a isso. Então, é uma tarefa muito difícil que envolve uma série de tecnologias usando reconhecimento. Além disso, a gente também tem que usar localização e mapeamento simultâneo por conta da questão de que, considerando que dentro da RoboSub a gente está falando de submarinos, né, que trabalham debaixo da água e não tem acesso a GPS, a gente tem que utilizar outros tipos de tecnologia. Uma delas é através da localização e mapeamento simultâneo, que é chamado de SLAM, e ela é, utiliza as câmeras para poder fazer uma odometria visual, conseguir você fazer um mapa, se localizar dentro dele, conseguir essas x, y, as coordenadas, né? Do XYZ ou PTO, do seu robô. Além disso, você tem que manipular objetos, então levar uma garrafa de um lugar ao outro, ou movimentar alguma coisa de lugar. E associado a isso, uma ecolocalização, que o lugar em que você tem que movimentar esses objetos, ele é marcado por um pinger, que é uma caixinha de som submarina, assim, que emite, né, sons, e que você consegue receber eles através de hidrofones, que, por sinal, é um projeto que a gente, é uma parte do projeto que a gente faz em parceria com o IPQM, e eles ajudam a gente com essa parte de usar os hidrofones e fazer uma série de testes e treinamentos usando eles. E além disso, um outro tipo de desafio que a gente também tem é o lançamento de projéteis. Então, acertar um alvo que está colocado lá no meio da prova, é, usando um torpedo. Então, vamos lá. Aqui tem uma foto da prova em escala, né? E aí vocês conseguem ver um pouco melhor sobre como é a competição. Então você começa aqui numa plataforma de lançamento que te leva a um portão. Nesse portão é onde você faz aquela escolha, né? Onde você tem que fazer qual caminho você vai seguir. Depois tem esses paths aqui, que são literalmente caminhos laranjas que o robô tem que ser capaz de utilizar uma câmera virada para baixo, ou algum tipo de sensor, para conseguir seguir. Aí, além disso, você tem que fazer esse caminho duas vezes e chegar é, nesse, nesses lados aqui onde você tem vários tipos de provas, né? Então tem umas provas que são as provas das boias, que você tem que parar o robô na frente dela. Tem uma prova que você tem que soltar um marcador do seu robô numa posição específica, onde tem uma imagem específica. Além disso, tem algumas provas que são de você. Aqui tem o pinger que eu estava comentando, né? Ele mostra aqui no desenho que cada lado tem um tipo de sinal sendo emitido de forma diferente, né? Então, a competição, assim, dessa maneira, ela tem uma série de desafios muito difíceis de serem cumpridos. E aí a gente tem como, né, fazer essa competição usando os quartos da piscina, né? Então, eu acho que deu para reparar que ela está dividida pela metade e e por e pelo meio, né? Então, assim, são quatro quartos e cada um deles é de uma coisa diferente. O A e o B eles são para competição, o C e o D são para praticar, e na hora que você faz a competição, você escolhe um dos dois. Então você acaba usando só um quarto dessa piscina aqui, que é a piscina a Transdeck, que é uma piscina lá dos Estados Unidos, usada eu acho que é até pela Marinha de lá, e que eles cedem durante a competição. Aqui está um pouco mais sobre a nossa evolução do projeto, né? Então, vocês podem ver como é que o nosso projeto, ao longo dos anos, né? Uma equipe foi criada há 6 anos atrás, assim, e a gente já tem uma evolução visível. No primeiro robô, a gente tinha dois propulsores. Eu vou comentar um pouco melhor sobre eles daqui a pouco, mas cada um deles tinha
características mais simples, e eles foram, né, se tornando mais complexos, e até pela qualidade da imagem consegue ver o quanto a gente foi melhorando. E agora nossos dois projetos principais são a Lua e o drone. A Lua, eu vou explicar melhor daqui a pouquinho, e o drone ele é mais uma etapa no nosso desenvolvimento de veículos autônomos que está vinculada à tentativa de fazer veículos autônomos participarem de veículos autônomos, seja eles marinhos, terrestres ou aéreos. Então, vamos lá. Vou começar aqui com o BRUE, que já que eu acho que é claro que o Vovozão, por ter sido o nosso primeiro projeto e ter não conseguido ir muito bem na nossa primeira competição, a gente acabou aprendendo dos erros, né? Ele era um robô off the shelf que tinham peças apenas de, assim, peças simples e que não conseguia fazer muitas tarefas, e vou começar direto do BRUE, que é nosso robô já pronto, todo feito, tudo bonitão. Esse aqui é um modelo dele, né? Uma foto assim do BRUE feita no Solid lá. E aí aqui dá até para ver, por exemplo, aqui tem uma IMU, tem os nossos propulsores. Nós vamos olhar. As principais características do BRUE, né? O BRUE, ele também ele é completamente modular. Como eu vou mostrar aqui para vocês melhor, ele possui uma série de módulos removíveis, né? Então, aqui a gente tem um anexo aqui embaixo, o anexo da bateria, que pela competição ele tem que ser retirado a bateria tem que ser externa ao robô, então você não pode colocar os dois no mesmo lugar. Outra coisa que a gente tem aqui também, que você consegue ver, são essas presilhas aqui que mostram que toda essa peça interna do robô ela é removível, né? E aí você tem vários andares de placas e coisas do tipo. Então deixa ele muito modular, o que facilita o transporte. A gente pode levar o robô com, assim, a gente retira todos esses parafusos aqui e ele vira uma série de peças. Então, uma das coisas que facilita muito é o transporte. Você poder levar uma coisa dessa lá para os Estados Unidos, na mala, tranquilamente, e conseguir montar e desmontar ele facilmente. Outra coisa em relação a ele é que ele é um robô de baixo custo. A gente sabe que, se for comparar o nosso orçamento aqui no Brasil com o orçamento de várias outras equipes de competição de vários outros lugares do mundo, lá nos Estados Unidos, os caras investem muito dinheiro e a gente tem que conseguir fazer esse desafio, né, de associar o nosso orçamento com um projeto tão tecnológico. Então, uma das coisas é sempre focar no nosso baixo custo. Então, uma das coisas no BRUE é isso, ele é um robô de baixo custo. E, além disso, ele é off the shelf. Então, algumas das peças dele você consegue simplesmente comprar e repor, né? Então, se der algum problema, eu vou lá, compro uma peça igual e consigo repor sem ter que fazer muitas coisas específicas que possam me trazer problema durante o uso dele. O BRUE, ele tem 5 graus de liberdade. Então, pera aqui que eu botei errado. Aqui, voltando para cá. Ele consegue, né, se mover no X, Y e Z. Ele consegue também fazer o IO e o pitch. É isso. Mas ele não consegue dar roll. Então, o roll, no caso, imagina como se o barril estivesse girando, assim, como se o BRU inteiro girasse, assim, dessa maneira. O BRU, em todos os outros graus, ele vai no X, Y, Z, e O, enfim. Além disso, ele tem 6 horas de autonomia. Então, a bateria dele dura por 6 horas, o que é uma ótima capacidade, assim, considerando as tarefas que ele tem que fazer e os tipos de desafios que ele faz. Agora, passando para o nosso mais novo robô, né, que é a Lua, eu acho que dá para ver pelo modelo como ele se tornou mais complexo, né? A Lua ela já conta aqui com os hidrofones que foram cedidos pelo IPQM e por uma garra que a gente vai utilizar para conseguir fazer todas aquelas tarefas de manipulação de objetos, né? Além disso, ela mantém aquele anexo da bateria, que é a parte de trás, e ela ganha mais 2 propulsores, né? Que permitem
os 6 graus de liberdade que ela tem. Mas vamos falar um pouco mais sobre cada uma dessas características aqui. A Lua, ela tem uma capacidade de ecolocalização, porque o BRU ele não possuía o sistema dos hidrofones. Se você olhar, o arranjo dos hidrofones ele só foi colocado já no projeto da Lua. Então, é, isso é uma coisa muito importante que a gente teve que adicionar no projeto. Ela tem uma estrutura muito mais compacta e resistente. Então, se você for analisar, o nosso projeto aqui ele é completamente, ele tem uma pegada diferente, né? Ele não tem o objetivo de ser um projeto off the shelf. Ele tem um objetivo de ser um projeto mais robusto, mais completo e muito mais fortificado, né, em comparação com o BRUE. Uma outra coisa que é muito importante nele é o fato dos 6 graus de liberdade. Então, como vocês podem ver aqui, adicionando os dois propulsores, ele já consegue fazer roll, o que é muito legal, muito maneiro. E ela tem uma nova máquina de estados, que é para a máquina de estados ela é uma parte de software, né, que então, além de capitão da equipe, eu também sou coordenador de software e é uma parte muito importante para você poder fazer tomada de decisão do robô. Então, quando você tem um robô desse para poder fazer todas aquelas tarefas, você tem que passar pela tomada de decisão dele. E isso quem faz é a máquina de estados. Então, seguindo aqui, a gente também tem a adição de um backplane, que é uma maneira de você conseguir organizar melhor a eletrônica do submarino, né? E conseguir deixar ela de uma maneira mais organizada, de maneira que você consiga fazer as placas sem precisar de tantos problemas quanto tiveram quando você faz uma coisa que é mais substituível, né? Então, você meio que tem essa escolha de design. Aí, e aqui você consegue ver como é que é lá dentro. Além disso, ela também é a Lua também consegue ser modular, então, como dá pra ver, ela abre, você consegue puxar como se fosse uma gaveta, todo o robô pro lado de fora e conseguir alterar a maioria das coisas que tem nele, o que é muito legal. E ele usa um exoesqueleto que consegue fortificar essa parte dele, mesmo ele sendo de acrílico, ele consegue ser muito, muito, muito resistente. Então, vamos lá. A organização da equipe, ela é esse slide que está desatualizado, então hoje em dia sou eu o capitão da equipe, e você tem uma série de coordenadores. Cada coordenador, ele é responsável por uma das áreas da equipe, que eu acho que cuida de um assunto extremamente diferente. E o conselho dos coordenadores, junto com o capitão, toma a maioria das decisões que são dentro da equipe, assim. Ela é uma equipe muito grande, né? Hoje em dia a gente já tem não só mais de 40, como mais de 50 membros, e é uma equipe extremamente interdisciplinar. Porque a UFRJ Nautilus ela pega membros de toda a UFRJ, não só membros da área da engenharia, como dentro de gente de gestão, a gente possui membros de contabilidade para poder organizar a parte financeira da equipe, existem pessoas de gestão, existem que cursam gestão pública, né? Pessoas de marketing que cursam design, que cursam comunicação, e assim, e toda essa interdisciplinaridade dentro da equipe faz com que a gente seja uma equipe melhor, né? Mas assim, que consegue passar a maioria dos desafios. Se fosse apenas composta, né, só pelos engenheiros, não teria tanta diversidade de composição. Tem gente que faz até, assim, farmácia, tem gente que faz de todo tipo de coisa, mas todo mundo, né, focado para poder fazer um projeto legal. E aí, é, agora eu vou falar um pouco mais sobre cada uma dessas áreas e como que a gente funciona para poder fazer aqueles projetos que eu mostrei há pouco tempo atrás. Então, vamos lá. Começando por gestão, para você poder fazer um projeto dessa magnitude, com essa quantidade de membros, você precisa de uma área que seja responsável por fazer o planejamento de todas essas coisas, né? Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é ter que lidar com todo o ano, né, a data da RoboSub, que é a nossa competição, ter o projeto todo pronto, conseguir entregar todos os entregáveis. A RoboSub, ela, além da competição por si só, você também tem que fazer um paper técnico sobre todo o projeto que você está fazendo. Tem que fazer
vídeos de apresentação sobre cada um dos sistemas dele, você tem que fazer um site que apresenta todo o conteúdo, então manter todos esses prazos, entregar isso da maneira correta, fazer as parcerias e contratos, apresentar a nossa equipe para outras pessoas e conseguir arrecadar mais dinheiro para o nosso projeto, é parte do trabalho de gestão, além da organização interna. Então, envolver trabalhos como RH, como lidar com orçamento, lidar com o financeiro dentro da área de gestão. Tem membros só da parte financeira, que ajuda muito no desenvolvimento do projeto, né? Agora, seguindo, outra área que assim é indispensável para o funcionamento, mesmo que a gente seja uma equipe de desenvolvimento tecnológico, a gente precisa de uma área de marketing, na qual a gente foca em fazer o desenvolvimento, né, da comunicação visual das redes sociais da equipe. Então, a gente tem o Instagram, tem o LinkedIn, tem uma série de redes para a gente conseguir divulgar, né, o nosso projeto, conseguir arrecadar dinheiro para conseguir fazer os robôs, conseguir mais gente interessada e, enfim, divulgar em geral toda a ideia que a gente tem junto do projeto, conseguir fazer tudo isso ser algo atrativo para o público, né? Todo mundo gostar do nosso projeto, a gente ganhar mais visibilidade. A parte de eletrônica, ela é responsável por fazer a proteção do robô, a proteção elétrica, né? Fazer a aquisição dos dados externos, porque o nosso robô ele possui uma série de sensores. Isso aqui é uma visão dentro, né, do BRUE. Quando você retira ele da, daquele que a gente chama de main room, né, porque muitas das coisas é aquela parte principal, né, aquele cilindro. E você tem toda essa parte eletrônica aqui, que é uma boa parte do trabalho da área de eletrônica, que tem que fazer a conexão entre a placa principal e todos esses sensores e conseguir fazer a rede de comunicação entre o submarino, que está debaixo d'água, e um computador que talvez esteja controlando. Porque o submarino, ele, além de ser autônomo, né, você também pode fazer controlar ele através de um computador também. E a gente também tem que fazer essas redes de comunicação, não só internas, mas também externa, para conseguir, sei lá, talvez monitorar alguma coisa de perto, conseguir a imagem da câmera em tempo real, dentre várias outras coisas que a gente consegue, né, utilizando o sistema da eletrônica. Aí, perdão. Então, outras coisas que a gente consegue fazer, que além do projeto físico, né, é a confecção de placas. Então, todas as placas a gente faz são nossas, são todas proprietárias, a gente que faz o circuito todo e monta o circuito e, enfim, para poder fazer toda aquela coisa funcionar. E também tudo isso tem que ser bem simulado, né? Para que você não tenha acidente, não tenha nenhum tipo de problema, que você tenha certeza de que na hora que vai montar o robô, todas as coisas estarão certas. Então, que é, assim, extremamente importante. E aí também tem a parte de software, né? Que é mais a minha casa, que é como você vai fazer um robô desse tamanho, né? Conseguir fazer todas aquelas tarefas. Então, a gente utiliza de um sistema operacional, né, que chama ROS, que é o Robot Operational System, e ele é capaz de utilizar toda essa comunicação interna, né, do robô e você conseguir pegar as informações de cada um dos lados e passar, como se fosse, assim, um cérebro, né? Você tem várias partes que se conectam e se conversam e conseguem fazer a nosso trabalho todo funcionar. E além de fazer toda essa conexão, né, a gente precisa focar em conseguir de onde vêm esses dados, né? Uma das coisas que eu tinha comentado hoje, um pouco mais cedo, foi a parte do Slam, e que é uma área muito legal, que é quando você consegue pegar todas essas câmeras que tem no robô, conseguir fazer um mapa em 3D em volta dele e conseguir se localizar dentro desse mapa. Então, é como se fossem dois olhos, né, que o robô utiliza para poder se localizar onde ele está e conseguir saber exatamente qual é a posição dele. Só que além, né, do slam, a gente tem uma EMU, que é um sensor que mede aceleração, mede uma série de coisas para conseguir posição.
E a gente tem, todos esses dados, eles têm que ser redundantes, né? Você tem que ter vários sensores que consigam trazer informações relevantes para a posição do robô. E aí a gente utiliza de um filtro chamado Kalman Filter, que pega todos esses dados e funde eles para que a gente consiga ter uma posição só, né? Mesmo que a gente tenha dados de diversos lugares. E aí, conseguindo já a localização, sabendo exatamente onde a gente está, a gente utiliza da inteligência artificial para conseguir fazer as provas. Então, principalmente usando a visão computacional associada ao trabalho da máquina de estados. A inteligência artificial, ela vem muito na visão computacional, identificando as coisas, né? Então, identificando que você está seguindo o caminho laranja, identificando que você está olhando para uma imagem, uma foto específica, e conseguindo fazer o circuito da competição inteira sem nenhuma interferência humana. Então, 100% autônomo, 100% sem a presença de um ser humano. E, assim, além disso, uma das coisas mais importantes que você tem na área de software é a parte de simulação. Porque a gente trabalha querendo desenvolver o software para o robô enquanto ele está sendo montado. Então, e não só isso, né? É, assim, é impossível que você consiga testar um software de um robô se ele não está existindo ainda sem utilizar o tipo de simulação. E além disso, né, durante a pandemia e todo essa questão que a gente teve agora em 2020, 2021, as pessoas precisam continuar desenvolvendo, nós precisam continuar trabalhando, fazendo o nosso robô prosperar, a gente conseguir ter um projeto pronto. E uma das coisas que, né, já foi mostrada em eletrônica, está sendo mostrada agora em software e vai ser mostrada quando a gente passar pela área de mecânica hidrodinâmica, é a parte de simulação. Então, vou mostrar aqui um pouco melhor aqui como é que fica, né, a visão do robô. Então, à direita, a gente tem uma visão da nossa simulação em 3D do robô. Esse aqui é o BRUE mesmo. Essa piscina que vocês estão vendo é uma piscina lá da UFRJ, dentro da EEFD, né, que é a Escola de Educação Física e de Esportes. E aqui do lado direito, vocês estão vendo como é que é o feed, ou seja, a visão da câmera do robô. Então, uma das coisas que a gente faz nessa parte aqui do portão, para identificar, né, que é o portão, é utilizar as cores para poder separar e conseguir entender a imagem. Então, nesse caso aqui, vocês estão conseguindo ver esse bin aqui, né? É o lado direito, o lado esquerdo, perdão, é todo laranja do portão. E esse lado, ele é, assim, indispensável para você conseguir entender que aquele portão é um portão. Além disso, eu acho que tá dando para ver aqui meio que de relance, né? Uma das provas que é o solta bolinhas, que a gente chama, né? Mas ele solta um marcador dentro quando ele consegue enxergar essa imagem desse lobo aqui, passando por cima, usando uma câmera inferior, que além de duas câmeras frontais que a gente tem, né? O robô também tem uma câmera olhando para baixo para conseguir fazer todo esse processamento ao mesmo tempo. E ele também tem um exemplo de uma boia que, quando ela é encontrada, a gente tem que parar o robô, dar só um encostezinho, depois se movimentar. Além disso, né, uma coisa que eu não comentei durante a área de software, que também é muito importante de comentar, é o desenvolvimento do controle do robô, né? Para o robô conseguir fazer todas essas tarefas, ele precisa conseguir se movimentar. E uma das coisas que um robô autônomo é necessário, né, que você desenvolva, é toda a parte de controle, que é como você vai fazer com que, mesmo que tenha uma onda, que tenha alguma coisa que esteja empurrando o robô para a direita ou para a esquerda, ou, enfim, uma série de coisas nesse sentido, como é que ele vai fazer para se manter seguindo da mesma direção, né? Fazendo o mesmo caminho, conseguindo fazer o mesmo trajeto. Então, nesse sentido, o controle é indispensável para fazer o funcionamento do nosso robô. E agora a gente está falando da área de hidromec, que é um nome que a gente utiliza para poder simplificar a hidrodinâmica e mecânica, que é o nome real da área. E é, dentro da área de hidromec, a gente tem. Ela é responsável por fazer toda a parte mecânica do robô, né?
a interface do robô com o mundo externo e também por diversas tarefas que a gente trabalha com conseguir otimizar os algoritmos e fazer a segurança dos componentes eletrônicos. Nossa área de Hidromec ela foi muito modificada, considerando, né, a diferença que você consegue ver entre nosso primeiro projeto, nosso segundo projeto, terceiro projeto que a gente está tendo agora. Então, cada vez mais a gente vai incrementando a nossa parte mecânica. E uma das coisas que fez com que isso mudasse muito foi o fato de que o projeto da Lua, né, foi completamente iniciado durante a pandemia. E com isso a gente teve que pensar num conceito que tornasse ele diferente e também melhor do que o projeto anterior. Daí a gente teve que fazer toda uma análise no BR-Wave, pô, quais são os maiores problemas que a gente tem? A gente, pô, caramba, o BR-Wave é um robô muito pesado, ele é um robô muito difícil de montar, de vez em quando ele tem uma dificuldade na abertura. Então, vamos anotar isso tudo e vamos fazer com que nosso próximo robô não tenha nenhum desses problemas. E a gente reparou, né, que o, o robô todo era um trabalho muito pesado, muito complexo para se fazer, considerando que ele é um robô bem pesado, ele pesa quase 30 quilos. Então, para você conseguir movimentar ele dos lugares e fazer todo esse trabalho, era algo muito complexo. Outra coisa que assim, isso tudo, né, é baseado nos materiais. Que a maioria das coisas que a gente utilizou dentro do BRW eram alumínio naval. E a gente teve que passar por um material que fosse um material mais tranquilo em relação a peso e conseguisse ainda ter resistência, conseguisse abrir e não gerar nenhum tipo de problema, ainda mais porque quando você está tratando de um submarino, um dos trabalhos mais importantes que a gente tem é o trabalho da estanqueidade, né? Que é conseguir garantir que o submarino, a parte eletrônica, né, seja completamente protegida da água. Que a gente sabe que você misturar eletrônicos com água não dá muito certo, né? Então, enfim, a solução que a gente chegou foi conseguir passar para um polietileno de alta densidade, que é um material que é muito mais leve, que consegue suprir o nosso problema em resistência ao impacto, durabilidade, e que, assim, provavelmente melhoraria a maioria das coisas. Mas, mais uma vez, para a gente conseguir ter certeza das decisões, é estritamente necessário fazer simulações. Principalmente porque, como eu comentei, o projeto da Lua começou completamente durante a pandemia. Então tudo foi muito bem simulado, tudo foi muito bem trabalhado no virtual e todas as equações foram muito bem feitas para que a gente conseguisse ter certeza de que o projeto estava bem funcionando na hora de começar a montar, que a gente está começando agora para poder se preparar para a próxima competição, que é no meio do ano que vem. É, Daí, fazendo todas essas simulações que eu vou mostrar daqui a pouco, a gente conseguiu ter certeza de que, né, a nossa escolha foi correta e que estava tudo muito bem. É, Dentro de Hidromec, a gente também tem essas subdivisões e que, assim, são extremamente importantes para a gente conseguir desenvolver o projeto. Uma delas é você conseguir ter a modelagem, então, são as pessoas que idealizam e fazem toda essa parte de projeto. Outra parte que é extremamente importante, que tem que ser trabalhada pelo Hidromec toda vez que a gente monta um robô, é a modularidade, que é essa parte que está sendo mostrada aqui. Considerando que toda vez que você tem que levar o robô lá para os Estados Unidos e trazer ele de volta, e isso tudo é levado dentro das malas. Então, o robô ele tem que ser completamente desmontável. Além disso, conseguir fabricar todas as peças externas que fazem parte da montagem, sendo eles um braço mecânico, o solta-bolinhas, que é o responsável por soltar um marcador, que eu tinha comentado mais cedo, utilizar o torpedo para acertar um alvo previamente definido, e até o anexo que a gente utiliza para colocar os hidrofones, a parte para colocar a bateria, então tudo isso também é responsabilidade de Hidromec. É, Dentro de tudo isso, né, eu vou mostrar um pouco melhor aqui para vocês como é que são as nossas simulações. Eu acho que aqui nessa apresentação o vídeo não está aparecendo, mas essa simulação FEA, ela é
responsável para a gente conseguir entender a durabilidade do material. Então, você faz como se estivesse aplicando uma força em cima do material e você consegue verificar se ele é resistente, se ele consegue aguentar esse tipo de pressão ou não, né? E por aí vai. E do outro lado, a gente tem a simulação CFD, que é responsável por a gente entender a dinâmica dos fluidos em torno do nosso robô, porque considerando que a gente está trabalhando dentro d'água, né, é extremamente importante entender se o robô vai facilitar o, o flow da água, né, ou se ele vai impedir, se com quais velocidades ele vai poder alcançar e, enfim, por aí vai. É, Queria agradecer, né, o tempo que vocês cederam para a gente aqui no evento e está sendo assim muito bom conseguir fazer toda essa apresentação do nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente falou sobre o FRJ Nautilus aqui para vocês. E espero que, assim, sintam-se livres para contatar a gente em qualquer uma das nossas redes, seja por e-mail, né, que é o nautilus@poli.frj.br, pelo Instagram, no @ufrjnautilus, e sigam lá. Tem várias publicações, não são necessariamente uma coisa tão técnica, mas são publicações que para a gente conseguir passar o nosso projeto, conseguir fazer todo mundo ver. Todos os posts eles têm um pouco mais de como que a gente faz esse projeto, então fiquem ligados lá. E se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, verificar alguma coisa, descobrir alguma coisa que seja diretamente ligada a essa parte, também pode acessar o nosso site, que é o frjnautilus.com. Ou se quiser fazer algum tipo de conversa relacionada à parceria, alguma coisa mais empresarial, podem falar com a gente no LinkedIn. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo tempo e até uma próxima.